Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2018 aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Achei interessante trazer esse caso aqui para vocês, porque é um caso que ainda não teve um ponto final e acredito que quanto mais divulgação esse caso tiver, talvez a gente consiga pôr um ponto final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Letícia Tanzi. Em outubro de 2018, Letícia Tanzi estava com 13 anos e morava com a sua família em uma chácara em São Roque, São Paulo. Nessa época, seu pai, Horácio Nazareno Lucas, cumpria a pena depois de ser condenado a 8 anos de reclusão por abusar da cunhada em 2010. O homem só foi preso em 2018. O advogado de defesa da família entrou com um pedido para que o homem continuasse respondendo em liberdade, já que o crime tinha acontecido há vários anos e ele sempre colaborou com a justiça, comparecendo às audiências sobre o caso. O processo de abuso sexual contra Horácio corre desde 2011. De acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele respondeu em liberdade durante todo o tempo porque sempre cumpriu as medidas cautelares. O réu não tinha antecedente criminal, demonstrou ter ocupação lícita e tinha uma residência fixa, não existindo indício a demonstrar a necessidade de aplicação da medida de prisão cautelar do investigado, explicou o Tribunal de Justiça. Segundo o órgão, o benefício de responder em liberdade é baseado em jurisprudência de tribunais superiores, que entendem que a prisão antes da condenação em segunda instância é usada somente em casos que há necessidade concreta de tirar o investigado do convívio em sociedade. Ao final do processo, Horácio foi condenado, mas com possibilidade de recorrer da decisão em liberdade. Mas o oficial de justiça não encontrou o réu para entregar a intimação no endereço informado. Horácio perdeu o prazo para recorrer e teve a prisão decretada. Ele foi localizado e preso em 8 de junho de 2008. O juiz aceitou o pedido feito pelo advogado de defesa e concedeu ao suspeito o direito de apelar em liberdade. Quando ele estava preso, a família foi pega de surpresa quando Letícia disse que o pai abusava dela desde 2017. A garota escondeu isso da família porque ela foi diversas vezes ameaçada pelo pai, até ameaçada de morte. Caso ela contasse para alguém, ele iria tirar a vida dela. Então a garota tinha muito medo de que isso acontecesse e logo que ele foi preso, ela se sentiu um pouco segura e conseguiu contar para sua família o que o pai fazia. Quando a polícia prendeu ele, fiquei até mal, porque já tinha passado muito tempo daquela história. Mas depois de um mês, mais ou menos, eu descobri que ele estava abusando da nossa filha, contou Tamires, a mãe de Letícia. Depois de registrar o boletim, a família tentou voltar atrás no pedido feito à justiça para que ele recorresse da condenação em liberdade, mas já era tarde demais. Segundo o Tribunal de Justiça, a informação registrada por Letícia não chegou a fazer parte do processo criminal de 2010. Sem saber que Horácio tinha outra denúncia contra ele, o juiz reconheceu o equívoco da justiça e expediu o alvará de soltura para que ele pudesse recorrer da condenação em liberdade. Horácio ficou apenas 3 meses preso e descobriu que a filha tinha aberto um boletim de ocorrência contra ele e foi atrás dela para convencê-la a retirar a denúncia. Na noite de 3 de outubro de 2018, Tamires, Letícia e seu irmão mais novo, de apenas 6 anos, estavam na chácara quando Horácio invadiu a residência horas depois de sair da prisão. De início, ele estava muito tranquilo, os dois até conversaram sobre o abuso. Ele pediu desculpas à sua filha, os dois se abraçaram, choraram, mas quando ele tocou no assunto para ela retirar essa denúncia,
Ela recusou, e foi aí que as coisas saíram do controle. Ele queria que ela mentisse, que ela falasse que ele não tinha feito nada com ela. A partir disso, ele ficou nervoso, disse a mãe mais tarde. A primeira a ser agredida foi a mãe. O homem a agarrou pelo pescoço e deu um soco em seu rosto. Ela conseguiu fugir da residência e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda, enquanto seus 2 filhos estavam na casa com Horácio. O homem trancou o filho mais novo no quarto e foi para a sala, onde acertou algumas facadas em Letícia. Depois disso, ele fugiu para um local com mata que tinha perto da casa. O garoto conseguiu sair do quarto e foi para a rua, onde encontrou uma viatura da polícia e disse aos policiais que a irmã foi ferida pelo próprio pai. A jovem chegou a ser levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi enterrada na manhã de quinta-feira, em São Roque. O velório começou por volta das 4 horas da tarde, e além da família, muitos adolescentes foram ao local para se despedir de Letícia. Desde o crime, policiais vasculharam uma área de mata da cidade, possível local por onde o suspeito fugiu, mas ele não foi encontrado. O crime sensibilizou muitos moradores da cidade. Todos ficaram chocados com o ocorrido, e então deu-se início a uma força-tarefa de buscas com equipes da Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Municipal, para encontrar o suspeito. A floresta na região é constituída de árvores altas e copas desenvolvidas com muitos arbustos, o que infelizmente dificultou muito o trabalho da polícia. Além das árvores, há muitas nascentes, o que também prejudicou o trabalho das equipes. A extensão da floresta no entorno de São Roque faz limite com outros municípios. A Guarda Municipal foi acionada e usou cães farejadores para tentar encontrá-lo. Inclusive, o cão Max chegou a identificar o odor de Horácio em trilhas, mas ele não foi encontrado. O Max também participou de outro caso criminal que aconteceu em São Paulo, o caso da menina Vitória Gabriele, que ocorreu em uma cidade vizinha, São Roque. Ela, infelizmente, foi encontrada morta 8 dias depois, após desaparecer ao sair para andar de patins. O cão identificou a presença de odores da vítima e dos 3 suspeitos de matá-la, em locais que poderiam estar ligados ao crime, no caso Vitória Gabriele. Os policiais da delegacia de São Roque receberam uma série de denúncias de onde o suspeito poderia estar. Todas foram checadas, porém, em apenas uma ele foi reconhecido, que ocorreu em um bairro da cidade, onde ele tentou entrar em uma casa e o proprietário correu atrás dele com uma foice. O homem é amigo da família da menina e reconheceu o suspeito. Ele saiu correndo. O dono da casa ainda conseguiu correr atrás e atingiu as costas dele com uma foice, mas ele fugiu para a mata, disse um dos membros da família de Letícia. Outro familiar dela contou que todos temem ser atacados. Toda a nossa família está em risco. Estamos na lista dele. Já perdemos uma adolescente e temos o risco de perder mais pessoas com esse cara solto de altíssima periculosidade. A maioria das pessoas afirmava ter visto Horácio usando barba, boné e andando em uma estrada rural e se escondendo nas matas de São Roque. Como nasceu e foi criado na região, ele tinha conhecimento das trilhas na mata densa de São Roque. O homem tem uma tatuagem no braço esquerdo, escrito Tamires. Em entrevista ao G1, horas após o crime, uma das tias de Letícia contou que tinha um relacionamento próximo com a sobrinha e que, em uma das conversas, a jovem teria contado sobre as ameaças do pai. A tia contou que Letícia já havia comentado outros tipos de agressão praticadas pelo pai, entre elas uma tentativa de estrangulamento. Fiquei muito preocupada, mas ela só contou essas coisas quando ele já estava preso. Ela me dizia: "Tia, fique tranquila, ele está pagando pelo que aprontou." Depois que Letícia relatou sobre o abuso, a família passou a ser acompanhada pelo conselho tutelar. Segundo um dos conselheiros que prestava atendimento à menina, ela sentiu-se à vontade para falar sobre as agressões que sofreu assim que o pai foi preso. As agressões, segundo ela, ocorreram mais de uma vez. A tia também comentou que sempre teve um pé atrás com Horácio e afirmou que ele tem um passado conturbado com bebidas alcoólicas. "Nunca acreditei nele, sempre tive um pé atrás. Ele não participava da vida escolar da menina e a repreendia em tudo que ela fazia. Ele tinha ciúmes excessivos dela. Queria se mostrar um homem presente e bonzinho, mas ele não era nada disso." Uma amiga da jovem também deu uma entrevista. Segundo ela, a amiga nunca demonstrou vivenciar o tipo de drama que foi revelado após sua morte.
Ela nunca chegou a contar, apenas depois que tudo já tinha acontecido, disse uma amiga sobre a prisão do pai. Ela ficou mais feliz após a prisão, foi um alívio para ela. Ela contou que tinha medo do Horácio sair da cadeia e fazer alguma coisa com ela. Já um parente da jovem afirmou que não frequentava a casa de Letícia por conta da suspeita de Horácio ter abusado sexualmente da cunhada. O boato já tinha corrido na cidade. Não frequentávamos a casa dela por isso. A amiga também disse que o pai tinha muitos ciúmes dela e que não a deixava sair de casa e, em situações de festas e aniversários, obrigava a garota a ir embora mais cedo. Em uma conversa com uma de suas amigas, Letícia disse que presenciou o pai abusar da cunhada em 2010, quando tinha apenas 4 anos. Ele nem reagiu. Ele sabe que é errado o que ele fez. Na época, ele confessou depois. Eu tinha 4 anos e vi tudo. Ele fez na minha frente. Eu tenho ódio gigantesco dele por outros motivos também. Não vem ao caso. Minha mãe me ligou de madrugada me contando que ele foi preso por causa disso. Na hora foi meio que um choque, mas ao mesmo tempo veio o alívio. Minha mãe vai ter que gastar 11 mil para tirar ele de lá. Eu não quero que ele saia. Não quero. Por mim, ele que fique lá para sempre. Não sei se ele vai sair da cadeia, porque vai ser um processo bem demorado. Capaz dele ficar alguns anos lá. Eu sinceramente não quero morar mais em casa se ele voltar. Esse é um trecho de uma das conversas que Letícia teve com uma amiga antes do crime. Em 2011, o homem entrou para a lista dos mais procurados de São Paulo. Tamires disse que está tentando voltar à rotina 6 meses depois do crime. Estou recomeçando a viver. Voltei a estudar para ocupar e terminar meus estudos, para arrumar um emprego melhor e criar meu filho. É como se a gente lembrasse todos os dias o que aconteceu. Eu sinto muita falta dela. Tamires contou que a polícia recebeu muitas denúncias sobre o paradeiro dele, mas não levou em nada. Não me sinto segura. Mas até quando vou ter que ficar presa, me escondendo? A justiça tem que ser feita, e ele tem que pagar pelo que ele fez. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu achei interessante trazê-lo porque o assassino ainda está foragido, então acredito que quanto mais pessoas souberem desse caso, talvez o caso seja resolvido. Assim, um pouco parecido como o caso Rafael Miguel, aquele ator que foi assassinado, ele e o seu pai e sua mãe, pelo seu sogro. O sogro ficou foragido por muito tempo até que a polícia finalmente conseguiu achá-lo e ele foi preso. Então a gente espera que nesse caso aqui aconteça o mesmo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.